iniciar a nossa aula de Ética, Política e Cidadania. Hoje nós vamos iniciar a unidade 3. Conforme eu falei com vocês, seria trabalhado na aula de hoje a seção 3.1 e seção 3.2. Pessoal, nós vamos adentrar agora em temas que geralmente na sala de aula são temas bastante discutidos e também são temas polêmicos, né? Quando nós falamos referente à questão da política, a questão dessa evolução das concepções no mundo, e aí apresentamos as formas de governo, os regimes políticos nos quais são adotados perante cada sociedade, e principalmente o estudo, né, da classificação desses regimes, é de uma certa forma polêmico, porque a visão como é recebido o conteúdo nem sempre é uma visão aberta, na qual você escuta o conteúdo, você debate, você consegue formular opiniões críticas, pensamentos pertinentes, né, conforme nós já estudamos, pensamentos pertinentes nos quais te faça compreender o posicionamento, te faça entender como realmente aconteceu e como é que se dá a maneira como está sendo governado, no caso nosso, o país, certo? Então, em nenhum momento eu estou trazendo aqui questões de ideologia política, questões nas quais eu estou impondo a vocês algo que é correto, que é certo ser seguido, uma vez que eu só estou explanando o conteúdo no qual foi me passado a programática para apresentar a vocês, certo? E o nosso conteúdo é sempre baseado no livro de vocês, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço por gentileza que entrem em contato comigo, que se possível questione, se for um questionamento que vocês desejam estar fazendo durante a aula, fiquem à vontade também, o espaço é aberto para as considerações de vocês, certinho? Tudo tranquilo relacionado à apresentação que eu fiz das atividades avaliativas cobradas nesse segundo bimestre, pessoal? Porque na turma da noite houve alguns questionamentos, então se vocês tiverem algumas dúvidas, se quiser, né, explanar essas dúvidas, colocar essas dúvidas aqui para eu estar apresentando para os demais colegas de vocês, é interessante também porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro e, consequentemente, tem aquela vergonha de estar perguntando. Mas não fiquem acanhados quanto a isso, eu estou à disposição, seja agora durante a aula, como bem como também durante a semana via WhatsApp, certo? Então, vamos lá. Hoje, conforme eu falei, nessa unidade 3, nós vamos tratar sobre a política e a evolução das concepções no mundo, né? E aí nós vamos estudar hoje a questão da origem e finalidade da vida pública. Nós vamos entender as questões referentes aos regimes políticos, referente ao posicionamento também, né, a interferência também de Aristóteles e Platão na questão dos dias atuais. E é muito interessante isso quando nós tratamos relacionado a coisas, né, aos princípios apresentados, aos pensamentos filosóficos e estudos apresentados antigamente que se fazem presente no nosso dia atual e de forma efetiva. E hoje a gente vai estar percebendo relacionado a isso. Só me confirmem se vocês estão visualizando direitinho a imagem do slide e o áudio está certinho, por gentileza. Certinho, Carol. Muito obrigada. Então, vamos lá. Logo no início, logo na abertura da seção 3.1, é apresentada essa frase, né, de Emir Sader, que é um filósofo no qual nós estudamos na sessão anterior, na sessão 2.4, nós estudamos sobre ele, e ele fala justamente sobre a questão da democratização, né? Ele fala que democratizar é um verbo reflexivo,
ou a sociedade se democratiza, ou ninguém a democratizará em lugar dela. Por que isso? Ele quer demonstrar a necessidade e a importância que tem relacionada à democracia. Nós sabemos os conceitos básicos relacionados à democracia no que tange e diz respeito à questão de que a democracia é onde o povo exerce o seu direito, né? Exerce o seu direito de expressar a vontade, e essa vontade é levada em consideração da maioria. A democracia é justamente isso, é a representatividade da vontade da maioria, e sempre visando o bem comum. Quando não existe essa questão da visibilidade do bem comum, significa que não está sendo, de fato, empregado a questão da democracia. A democracia ela tem essa união, esse respaldo, né, em trabalhar em conjunto com a questão da finalidade do bem comum. Então, sempre que vocês se depararem com conceituações relacionadas à democracia, à aristocracia, para fazer uma diferenciação, tem esse ponto relacionado ao bem comum que é buscado através da democracia. E aí, ao se falar em democracia, ao se falar em sociedade, nós temos aí a questão de cidadania. A democracia ela está interligada à cidadania. É no exercer a sua cidadania que você também faz valer a democracia. E o conceito de cidadania, ele vem justamente relacionado à noção de direitos, né? Os direitos particularmente, direitos relacionados à política, né? Os direitos políticos em relação à aplicabilidade na sociedade, e essa questão desses direitos políticos que é exercida através da cidadania, ele tem uma interferência muito grande na direção do Estado. Por quê? Porque é através desse exercimento desses direitos nossos, esses direitos políticos, no qual nós conseguimos eleger, né, as pessoas para participarem do governo, participarem do Estado, né, nos representar no Estado. E essa forma aí na qual nós participamos através dos nossos direitos políticos é de forma direta e de forma indireta nessa administração do governo. Então, nós temos esse poder, porque o poder ele emana do povo, né? O poder ele vem do povo. E no momento que nós estamos exercendo a nossa cidadania no que se refere aos direitos políticos, nós estamos elegendo pessoas que irão nos representar e que irão, de uma certa forma, criar diretrizes para reger a sociedade de uma maneira que visa o bem comum, que visem o bem perante a sociedade, um bem perante a nossa vida, em harmonia com os direitos e deveres sendo cumpridos e sendo impostos para toda a população. Então, hoje, nós trazemos, né, para o dia de hoje, o Brasil ele vive num sistema democrático de direito, onde o povo vota os seus governantes, elege os seus governantes. E há as controvérsias no que diz respeito à questão do bem e do mal relacionado do justo e do injusto relacionado à democracia exercida no país, porque nem sempre o desejo da maioria, né, é considerado como correto, e aí, por si só, os representantes do governo, representantes das classes as quais elegeram eles, estarão empregando isso de acordo à organização da sociedade, ao governo. E aí gera a polêmica. E a democracia também está interligada à questão do questionamento. Você tem direito de questionar, você tem direito de reivindicar os seus direitos, bem como você tem o direito e você tem o dever, principalmente, de seguir as diretrizes relacionadas à organização da sociedade, à organização da sua vida. Então, assim, é interessante a interligação no que diz respeito à cidadania com os direitos políticos, porque é uma interferência que ela pode ser direta ou indireta e vai ser através do exercimento também da democracia. Então, sempre a cidadania ela vai estar aí interligada com essa questão da cidadania perante a sociedade. E aí eu trouxe essa questão de que a cidadania ela está em progresso
permanente de construção e carrega um referencial de conquistas dos seres humanos, buscando mais direitos, melhores garantias de vida individual e coletiva, maior liberdade, sem se conformar frente às dominações e opressões. E aí, o poder, quando nós temos, né, a representatividade de manifestações frente a reivindicações contrárias ao governo, a favor do governo, é um momento no qual está sendo exercido esse direito de cidadania, tendo esse exercício da democracia. E é conforme eu falei para vocês, existem duas vertentes, né? Existem vários grupos, e os grupos eles vão lutar por aquilo que eles acreditam que é correto, aquilo que eles acreditam que seja o melhor para a sociedade, para a população, e através disso em reivindicações do governo. Então, sempre haverá esse embate, né? E aí, trazendo para a esfera política, sempre haverá esse embate entre esquerda e direita, e o que deve prevalecer sempre é o bem comum e não os princípios e a busca do bem individual a todo momento. Porque quando nós falamos melhores garantias de vida individual e coletiva, esse individual, ele quer dizer que é uma garantia que é destinada na coletividade, mas que está trazendo de uma forma individual uma melhoria para a sua vida. Então, sempre está interligada o coletivo, a busca incessante para um bem coletivo. E então, através do exercer a cidadania, através da democracia, né, na qual já foi citada aqui, nós temos a representatividade dos regimes políticos. Nós temos que entender que os regimes políticos, eles vêm para nos apresentar as formas de que o governo ele exerce a sua função de Estado, a sua função de governo perante a sociedade. E aí nós vamos remeter às questões gregas, né? Sempre nós temos essas terminologias gregas, esses vocabulários gregos, que têm, de uma certa forma, influência muito grande relacionada ao direito e relacionado principalmente aos dias atuais. E aí, quando nós falamos relacionados ao regime político, existem dois vocábulos gregos, né? Que é o archi, que o que tem comando, e o kratos, que significa autoridade suprema. E esses dois vocabulários, eles formam, de uma certa forma, eles designam, né, relacionado aos grupos. Existem dois grupos relacionados a isso. E aí, na formação desses dois grupos, as palavras que vêm composta pelo arquia, né, ele designa quantos estão no comando. A princípio aí, vocês podem observar a questão da democracia, né? Quantos que estão no comando. E a questão da monarquia, desculpa, pessoal, que é justamente quantos que estão no comando. Através da monarquia, nós temos um rei absoluto, no qual ele irá governar, né? No qual irá comandar. E aí, através igual daquelas épocas, era relacionada ao rei, ao imperador, era justamente interrelacionado à questão das classes sociais, as famílias, né? As famílias nas quais elas herdavam essa questão do comando perante a sociedade, elas herdavam o domínio daquela região através da herança hereditária que iria passando de família para família, e a realeza por si só comandava durante muito tempo, né? Essa determinada família comandava durante muito tempo. E as compostas pelos kratos, a cracia, eles designam quem está no poder. E aí nós temos o exemplo da democracia. A democracia, ela mostra, quando nós falamos que está num regime democrático de direito, nós mostramos quem está no poder, quem está fazendo valer esse poder através da representatividade do povo. Então, é muito interessante fazer essa junção e entender essa junção e também o significado dessas terminologias gregas para a gente entender. Porque um regime político, ele é justamente, de um conceito mais enxugado, necessariamente ele
quer dizer que quando existe um regime político, existe uma relação entre governantes e governados. Essa relação nem sempre vai ser mil maravilhas, mas tem que haver essa relação, né? Tem que ocorrer essa relação, pois justamente a representatividade. Então, quando nós falarmos relacionados ao regime político, são regimes justamente que existe uma relação entre governante e governados, seja de subordinação, seja de igualdade, da forma que for ocorrida, mas tem que haver essa questão dessa relação, certo? Estou falando muito rápido, pessoal. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para as meninas, vocês podem pedir para mim ir maneirando, viu? E aí, nós temos uma classificação, né? Chauí, ela vem do ponto de vista dela e justamente do ponto de vista do regime político, vem classificar e apresentar. Ela apresenta a questão da monarquia, que significa o governo de um só, né? Traz essa questão do governo de um só, um único governante. A oligarquia, que é o governo de alguns. Alguns aí são alguns pouquíssimos relacionados ao governo do Estado, ao regime político. A poligarquia ela vem através de um governo de muitos, né? Muitas pessoas no poder, muitas pessoas exercendo o governo. A anarquia, que costuma dizer que é o governo de ninguém, né? Onde ninguém está governando, onde não existe diretrizes, onde não tem leis as quais são aplicadas, onde não tem essa questão relacionada aos governantes. A aristocracia, ela vem relacionada a... Faltou até eu colocar aí. A aristocracia, ela é interligada, a autocracia, ela é interligada à questão dos cratos, né? Os regimes relacionados à palavra crato, que foi apresentado anteriormente, ele vem, são interligados em 3 tipos, diferente dos demais, que são a autocracia, a aristocracia e a democracia. A autocracia, ela vem, o poder ela emana de uma pessoa reconhecida como rei também, né? O regime político ele pode ser monárquico e pode ser também autocrato. Então, tem essa junção. A aristocracia é o poder dos melhores, né? A representatividade dos melhores. E a democracia é o poder do povo. Democracia sempre está interligada ao povo, sempre está interligada ao terceiro poder. Lembra quando vocês estudaram relacionado ao terceiro poder, né, o surgimento do terceiro poder como representatividade do sufrágio relacionado ao voto? Quando nós falamos do terceiro poder, é justamente o povo que aparece para fazer valer os seus direitos, para se autorrepresentar e ter o direito de voto, né, em relação à democracia. E aí tem até a classificação e a tripartização em relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário. A democracia, o povo, ele vem interferindo, ele surge nesse momento aí, justamente com o seu direito do sufrágio, do voto, de maneira a exercer a democracia e fazer valer a sua definição de cidadania na busca do bem da coletividade, certo? Acredito eu que vocês lembram essas questões e provavelmente vocês estudaram na matéria de fundamentos históricos do direito, de história do direito. Então, e aí, sempre que nós estivermos falando relacionado à questão dos regimes políticos, nós vamos estar interligando justamente com a questão da origem do direito, que foi voltado para a Grécia e voltado também na Roma Antiga, né? A questão dos princípios basilares do direito. Então, é sempre, não sei qual foi o professor de vocês
nessa matéria de fundamentos históricos do direito, mas tem como vocês sempre lembrar e fazer a junção de uma matéria com a outra, porque como diz, os princípios, né, os fundamentos históricos do direito, ele vai ser remetido em várias disciplinas, vai ser referenciado em várias disciplinas. E aqui na nossa de Ética, Política e Cidadania vai ter essa referência no que diz respeito à organização social e política na qual nós herdamos desses povos antigos. E aí, pessoal, quando nós falamos relacionados, né, aos gregos, à história de Roma, a questão principalmente do período da realeza, do período da monarquia, que demonstrava representava o poder exercido pelas famílias ricas, né, de forma hereditária, conforme eu falei, passando através dos anos pela própria família. Tem essa questão de que, por mais que eles aceitavam a inserção de pessoas novas, auxiliando, né, no governo, mas a supremacia do poder estava em detrimento, estava nas mãos dessa família real. E aí nós entendemos as questões do regime político que eram apresentadas e que ocorria naquela época. Quando nós falamos, remetemos aos filósofos Aristóteles e Platão, quando eles falam referente aos regimes políticos, eles elaboram 3 ideias políticas que eles falam que que vai, a partir disso, servir de experiência política no que se refere ao pensamento deles e à aplicabilidade da organização social e da justiça e da política. Por quê? Se nós pararmos para analisar, e mais na frente será frisado isso também, a questão de Platão e Aristóteles, quando eles falam relacionado aos regimes políticos, Aristóteles e Platão, eles trazem noções no que diz respeito a governo que seria mais viável, só poderia obter uma sociedade, uma cidade justa, na qual fosse governada por filósofos, porque eles têm esse poder, né, de entendimento, poder de buscar através da razão a explicação e também uma vida social mais equilibrada e mais justa perante a sociedade. Então, é muito interessante esse sentido e essa inserção relacionada às ideias apresentadas por Aristóteles e Platão. E dentre essas ideias, essas 3 ideias políticas que foram apresentadas, a primeira diz respeito à distinção entre regimes políticos e não políticos, né? A questão de que eles colocam que só é considerado o regime político aquele instituto, né, aquele formado por um conjunto de leis que é reconhecido de forma publicamente e os governantes devem seguir, né? Todos têm ciência das leis que são apresentadas, do conjunto de leis, da legislação vigente, e bem como os governantes, eles têm que estar, além de reconhecer, tem que se fazer valer. E aí faz essa junção da relação entre legítimos e ilegítimos, porque os legítimos, eles intercalizam, interrelacionam com o justo, com a questão da legalidade, com a questão da busca da justiça. E, claro, que quando eles falam que o regime legítimo é aquele que atua nesse princípio da legalidade, ele vem através de leis que vão fazer valer a justiça, que vão trazer a luz da justiça aí sobre prevalecimento, sobre supremacia. E quando fala que a lei é injusta, né, a lei está sendo aplicada de forma injusta, a lei ela remete a um contraditório relacionado ao que deve ocorrer, aos princípios basilares do que deve ser o justo, é considerado como um regime ilegítimo. E aí eles fazem essas 2 diferenciações no que diz respeito à distinção entre regimes políticos e não políticos. Então, necessariamente, o regime político ele é considerado um regime legítimo
e o não político por ter esse contraditório com as leis, por ter essa questão dessa noção de injustiça, ele é interligado a um sistema, a um regime político não político, a um regime político não político. Fica até um pouco redundante, né, pessoal? Mas então, dando seguimento, a segunda ideia que é apresentada por eles é a causa da variação de regimes políticos. Né? Aristóteles ele vinha com essa questão de atribuição relacionada a essa variação dos regimes políticos através de duas características, que era a natureza do povo e a extensão do território. Porque, segundo ele, a natureza do povo, o povo ele vem com essa natureza de igualdade, de liberdade, essa necessidade, esse desejo da democracia, né? E quando ele vem através, na verdade, dessa questão dessa natureza de igualdade, de liberdade, consequentemente, eles possuem um sistema no qual vai reger a questão da obediência também às autoridades existentes. E aí tem o exemplo da questão da Inglaterra hoje, que por mais que eles partem dos princípios de igualdade, liberdade, a existência desse desejo do bem comum, eles vivem em um governo, num regime político da monarquia ainda. Nós temos a Rainha Elizabeth, que exerce esse poder monárquico lá. Só que nada impede deles fazerem com que, por mais que o sistema seja monárquico, por mais que o sistema seja através de um único representante do povo, né, eles fazem de forma a buscar o bem comum da população. Eu falo que costuma ser considerado como uma monarquia democrática. Eu acredito que pode fazer essa interligação no que diz respeito à busca do bem comum, certo? E quando ele fala que esse regime político ele pode ser variável quanto à extensão do território, é justamente com a adaptação, né, do aumento do território. Quando nós falamos que o território, por ele ser pequeno, né, ele sempre vai possuir um regime político centrado. Ele vai ter essa questão do regime político centrado. E onde o povo ele vai trazer essa questão dessa índole relacionada à obediência necessariamente do monarca. E quando fala da extensão territorial de forma a abranger, né, mais territórios, ao crescimento, é claro que vai se moldando a determinada quantidade, a determinado aumento da população. Então, é claro que nós temos, se hoje, vou dar um exemplo de dentro de casa, se hoje eu moro só com o meu pai, automaticamente a autoridade, né, exercida pelo meu pai vai ser uma autoridade absoluta. Agora, se eu estou de uma maneira de expansão e no qual eu vivo sim com a minha mãe e com o meu pai, a autoridade é dividida entre os dois. Né? É um exemplo meio engraçado, mas é justamente para vocês terem noção relacionados à natureza do povo e à extensão do território. Ficou claro, pessoal? Peço que me sinalizem, porque é até para o desenvolvimento do conteúdo. E no que diz respeito à terceira ideia política apresentada por Aristóteles e Platão, nós temos a transformação de um regime político em outro. Essa possibilidade de migração de um regime para o outro, a depender das atitudes e a depender também dos acontecimentos perante a sociedade. E aí, essa questão dessa transformação de um regime político para o outro, ele sempre está interligado a transformações econômicas, a mudanças econômicas. Como assim? Quando nós temos o aumento da pobreza, né, o aumento das classes
predominantemente ricas e a diminuição dos pobres, ou vice-versa, o aumento, né, da questão dos pobres e a diminuição dos ricos, ocorre essas transformações econômicas que é justamente interligadas através das conquistas. E aí esses regimes políticos, eles passam a se transformar. No caso de Aristóteles e Platão, eles colocam que a ausência ou presença da lei é de uma forma muito importante para a questão da transformação desses regimes políticos, né? E aí ele fala também relacionado não só às mudanças econômicas, mas tem a variação militar e tem também uma consequência relacionada à corrupção. Então, por mais que o destaque seja transformações econômicas, ela também está interligada à presença da lei e à variação militar, que faz com que ocorra essa questão quando nós falamos de economia, né, nós falamos também relacionada à corrupção, à utilização da lei em benefício próprio, em benefício dos seus e não fazer valer como de fato deve ser a lei universal e a lei de forma a trazer a universalidade e a generalidade aplicada para todos, certo? E aí, pessoal, traz essa questão das consequências. Quando ocorrem essas transformações, né, quando nós falamos da transformação de um regime político em outro, ocorrem as consequências relacionadas às nomenclaturas. Então, o que pode ocorrer? Quando nós falamos relacionado a prevalecimento, né, de interesses pessoais, a busca incessante por interesses pessoais e esquecendo a busca pelo bem comum, uma monarquia ela passa a ser uma tirania. A tirania ela sempre vai estar interligada essa questão de interesses pessoais, né, o favorecimento em relação a interesses pessoais. E também ela ocorre quando o considerado superior, né, ele é considerado superior dos demais, ele busca nele mesmo a representatividade de uma salvação para a população e também ele utiliza a questão de armas, né? Então a tirania ela tem essa imposição da questão da salvação por uma única pessoa, a pessoa considerada como um salvador e automaticamente é também relacionado à questão da utilização de armamento, a utilização de força nessa questão. Isso aí são coisas que estão, pessoal, apresentadas no livro de vocês, viu? Para vocês não acharem que eu estou fazendo até uma crítica ao governo, tá bom? Então, certo. Relacionada à monarquia, ela pode degenerar para a tirania. A aristocracia, ela pode degenerar em oligarquia. Isso aí vai através dos riscos em interesse próprio também, em relação a interesse pessoal. Então, quando nós falamos da oligarquia. A questão da democracia, aqui tá com a faixa. A faixa do menu tá tampando também a visibilidade para vocês, pessoal, porque para mim aqui tá passando, a faixa do menu tá em cima do slide da imagem. Se tiver, vocês me falam que aí eu passo a espelhar a tela, certo? Então, sobre a questão da democracia, a democracia ela vai degenerar em demagogia. E, automaticamente, a demagogia ela passa a degenerar em relação à anarquia. A anarquia, nesse caso, ela só tem um método da forma de ser degenerado. Ela volta ao status quo do primeiro que foi a degeneração da monarquia, que é a tirania. Então, a anarquia ela pode conduzir à tirania, né, quando essa sociedade sem o governo, lembrando que essa sociedade sem o governo, a anarquia ela está interligada a uma sociedade sem governo, ela passa a busca de um ser, né, de um homem no qual tem uma representatividade como um salvador, e ele
e ele está de maneira a representar e utilizar da força para poder colocar, impor as suas diretrizes, a sua organização. Tá em cima, não dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo. Mesmo assim, continua em cima, Eunice. Verifica para mim, por favor. Continua. Eu vou ter que espelhar minha tela, então. Deixa eu pegar e colocar o slide aqui. E aí eu pego e vou espelhar a tela, que eu acredito que é melhor. Pronto. Ficou melhor? Acredito eu que sim, porque eu espelhei a tela. Através dessa questão, dessa variação, dessas consequências de degeneração dos regimes políticos, Aristóteles e Platão, né, a forma platônica aristotélica, eles trazem que o valor, né, dos que participam do poder e a teoria da decadência, ela está interligada à questão de corrupção, né? A questão dessa decadência dos regimes, ela está interligada às corrupções, à corrupção, e ela vai ter grande influência, principalmente no século XVIII. Nós temos a questão do século XVIII, que é justamente quando inicia a questão das codificações. Nós temos, se a gente for remeter aos primórdios, né, daquela época, nós temos os primeiros códigos, o Código Civil Napoleônico também é mais ou menos nessa época que é apresentado, que tem umas heranças relacionadas ao nosso Código Civil dos dias atuais, certo? Então, eles sempre falam que essa questão do valor, né, analisa o valor daquelas pessoas que participam do poder e aí, por si só, conseguem entender o porquê da teoria da decadência e também bem como a questão da corrupção impregnada sobre a degeneração de cada regime político. Ai, Jesus. Saber quando é que está passando o slide. Eu espelhei a tela agora, Eunice. Continua mesmo assim? Qualquer coisa, pessoal, eu disponibilizo através do e-mail o slide para vocês também, tá bom? Eu não gosto muito de disponibilizar slide porque vocês se limitam ao estudo apenas disso. Carol, no caso, Carol, você está falando para mim aqui ou é relacionada a Eunice, Carol? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, certo. Tá bom então. Obrigada, viu, Carol? Então vamos lá. Seguindo o pensamento e seguindo as ideias apresentadas por Aristóteles e Platão, Aristóteles, no que diz respeito a praxes, né, no que diz respeito à questão definida por ele
na sua teoria da praxis, ele fala que o homem é, por natureza, um ser político e que não consegue viver sozinho, por isso ele realiza a sua felicidade plena na polis. Polis aí quer dizer a questão de cidades, né? As cidades eram chamadas através disso. E aí, ele fala que com essa praxis, a ação voluntária, né, desse agente racional, ele busca um fim considerado bom. Então, sempre tem a busca do bem, a busca do bom. E é através disso que é exercida a política, né? Que é feita a política, porque o homem, ele é um ser político, né? Ele, como diz, ele não consegue viver sozinho, e sua felicidade é a busca do bem, a busca do bom. E a busca do bom, ele faz isso perante a sua cidade, a polis, justamente de maneira racional, na qual ele vai estar exercendo essa questão política, né? Então, ele sempre aponta relacionado a felicidade do homem interligada ao seu posicionamento, à sua atividade exercida perante a sociedade, perante a cidade. Então, sempre haverá a busca do bem comum. E se existe o bem comum, consequentemente, é uma felicidade para o homem vive feliz, certo? E aí, quando nós falamos mais especificadamente relacionada à ética e política, para esses dois filósofos, Platão, ele identifica que a justiça no indivíduo e também na polis. Existe essa questão de justiça, né? Ele faz essa identificação. E quando já Aristóteles, ele coloca, subordina o bem do indivíduo ao bem supremo da polis. Então, é o que eu falei anteriormente sobre a questão da busca do bem comum. Ele coloca que a busca do bem comum trará um bem individual, né? Trará uma situação de bem individual, uma situação de felicidade para o indivíduo. Então, ele faz essa questão de ética e política, ele traz essa nomenclatura justamente através dessa definição. E aí, ele, sobre a questão ainda da supremacia, né, do bem supremo da polis, é justamente quando nós falamos da qualidade das leis, né, que depende da índole do povo, depende a forma como é regida essa organização da sociedade, ela vai através da virtude do povo. Então, somente homens bons e justos que são capazes de instituir uma sociedade presente em uma sociedade pautada na justiça, né? Pautada na questão da visibilidade do bem comum. Então, a virtude aí do povo, a virtude do homem é muito presente no que diz respeito à questão da visibilidade de Aristóteles relacionada à ética e à política. Eu estou escutando um chiado. O retorno meu tá dando um chiado no áudio. Tá um chiado para vocês também? Mais uma vez, é presente para nós a figura dos sofistas. Vocês estão craques relacionados à classificação dos sofistas. Os sofistas, eles eram professores, eles, através, né, do pagamento, eles ensinavam o poder da oratória, o poder da argumentação. Eles eram muito importantes no que diz respeito à persuasão para convencer, né? E essa persuasão para o convencimento nem sempre era do lado certo. Às vezes eles se faziam na representatividade do lado errado, e eles colocavam que o que valia não era a verdade, a verdade ou não, e sim o seu poder através da argumentação, o seu poder através da persuasão em convencer e resolver o conflito.
Então, se caso chegasse à resolução do conflito, independente dos meios que fosse utilizado, se era certo ou se era errado, valia, né, através da argumentação. Então, tem essa questão dos sofistas relacionada à política, justamente por isso. E aí, lembra que nós falamos anteriormente sobre a questão dos sofistas referente aos seus ensinamentos para as pessoas exercerem o seu direito e a democracia perante a sociedade grega? Pois bem, quando nós falamos aquilo lá, remete totalmente relacionado ao tema de hoje sobre a política. Por quê? É através dos ensinamentos dos sofistas que as pessoas se fazem, né? Através desse relativismo moral deles, é que as pessoas elas podiam defender os seus pontos de vista e podia também fazer valer a sua articulação referente a determinados conteúdos. E aí, para os sofistas, eles falam que a vida na polis, né, na cidade, ela surge quando os homens percebem que é mais útil a vida em comum do que em isolamento. Essa questão da vida em comum que eles falam é justamente interligado também ao bem comum, né? E aí, o objetivo, através dos sofistas relacionados à política, eles trazem que o objetivo da política é alcançar, né, obter a justiça através de discussões sobre os interesses contrários, com opiniões contrárias ou não. É através do debate, da argumentação, né, através da retórica. Então, quando se tem isso, você vai conseguir alcançar a justiça. E aí eles fazem essa valorização do debate, eles fazem essa adequação também do método dialético às necessidades políticas de cada sociedade. Porque Chauí ela traz também essa questão de que a justiça ela se configurava não apenas na conservação da lei, mas também em permitir viabilizar a mudança sem destruir a comunidade política. Então, esse trecho que Chauí define relacionado à justiça é justamente quando é apresentado que, por mais que a justiça ela se configura na questão de conservação e aplicabilidade das leis, ela também permite e viabiliza que seja utilizado a questão do debate, a questão da argumentação, a questão da retórica, né, a apresentação da retórica, da eloquência no que diz respeito ao exercimento da democracia. Então, é nesse cenário mesmo que a atuação dos sofistas ele se faz muito presente. E lembra que eu comentei que sempre foram julgados relacionados aos filósofos? Pois bem, porque os sofistas pregavam a questão da argumentação, a existência de uma verdade inata, né? Não existia uma verdade absoluta. A verdade ela poderia se chegar por vários meios e ela não era considerada absoluta. Já os filósofos ele tinha o pensamento que existia a verdade absoluta, né? E criticava muito esse poder de persuasão exercido pelos sofistas. Então, é nesse momento aí que nós vemos a representatividade da atuação dos sofistas no que diz respeito à arte de discussão e também da persuasão, certo? E aí, tem até uma caixa lá que, no módulo de vocês que fala da seguinte forma: por que a retórica é tão importante na democracia? Então, eles faz esse posicionamento referente à importância da retórica para a democracia, porque é um instrumento de persuasão. Né? A retórica ela é utilizada de maneira a persuadir as pessoas, né? A persuadir os grupos justamente para fins políticos. Então, o político no seu momento de campanha, né? O político, e agora eu estou falando, vou falar referente à representatividade de um prefeito. O prefeito, quando ele está fazendo a sua campanha política, ele vai utilizar do seu poder de persuasão, ele vai utilizar do seu poder
da retórica, da argumentação, para conseguir convencer a população de que ele é o melhor representante para aquela cidade no momento. Então, é utilizada essa questão da persuasão, ela é muito evidente, e quando nós falamos da retórica, essa retórica, ela é de uma forma bem aplicada, ela é de uma forma bem colocada, ela pode influenciar no aumento relacionado à política. Então, a retórica, ela é muito importante para a democracia, ela tem o poder de persuasão vinculado à retórica, é muito importante e é algo que ocorria nos primórdios e é trazido até os dias atuais. Até porque nós estamos aí há poucos meses de uma eleição de eleições municipais. Está tendo um projeto até relacionado à votação em qual possa prorrogar, né, a questão da data das eleições por conta da pandemia, mas acredito eu que desse ano, mesmo assim prorrogando, desse ano não passa, não. E aí nós vamos ver muito a retórica, a oratória, o poder de persuasão ser apresentado a nós pelos nossos políticos. Tudo tranquilo, pessoal? Só frisando relacionado a quando fala a adequação do método dialético, né, às necessidades políticas de cada sociedade, é justamente quando os sofistas apresentam a questão da argumentação. Os argumentos são utilizados e são mudados a depender da sociedade, a depender da realidade daquela sociedade, né? É justamente também quando nós falamos sobre a questão da mutabilidade da legislação, né? A legislação ela tem essa mutabilidade, ela se adequa a determinados acontecimentos da sociedade. E a exemplo aí nós temos as mudanças ocorridas através da Lei Maria da Penha, né? Que já tem um tempinho, mas foi uma legislação que foi necessária pelos acontecimentos existentes na sociedade, e também agora a regulamentação aí referente aos LGBTs, a questão dos LGBTs. Então é muito interessante essa questão da adequação do método dialético. Quando é apresentado a questão de Platão frente à construção idealista da República, né, que ele traz essa questão da República, ele faz esse questionamento sobre duas coisas. Se nós, né, já imaginamos alguma vez referente a uma sociedade governada por filósofos. E também como seria uma sociedade onde a justiça, a moral e a espiritualidade predominassem, deixando em segundo plano os recursos materiais. É a questão da valorização, né, da moralidade, da parte moral, da justiça e da espiritual, e deixando de lado a parte econômica. Vocês já imaginaram em algum momento um filósofo como governante, né, de uma sociedade? E aí, se quiserem fazer interferência, fique à vontade, viu, pessoal? A pergunta é justamente para instigar esse pensamento em vocês. Por quê? Platão, ele coloca, né, e ele dedicou boa parte das suas reflexões no que diz respeito à política, justamente relacionado de que os filósofos, eles tinham essa capacidade, né, eles tinham a questão de conseguir trazer um estado de felicidade para as cidades, para as polis, no que diz respeito aos seus governantes, uma vez que os filósofos eles buscam
de maneira racional, né, a resolução dos conflitos, de maneira em que seja imposta a questão da justiça, a questão da moral, seguir os princípios morais e éticos, né, não fazendo a valorização do método capitalista, do método dos recursos materiais. Então, ele acreditava que a cidade feliz é onde se decide e prega o melhor para todos, né? Onde tinha essa empregabilidade do melhor para todos de forma única, né? É o bem comum, a valorização do bem comum. E aí ele coloca da seguinte forma: estados eram mal governados e que apenas a filosofia poderia ajudar a discernir todas as formas de justiça política e individual. Então, é uma das frases aí transcritas relacionadas ao pensamento de Platão frente à questão do governo, em frente à questão da política. E aí, né, a questão, fazendo essa consideração relacionada a Platão, ele fala, né, ele aponta que os homens, eles são dotados de 3 princípios de atividades e considerados como 3 almas, né? E também tem a questão da tríplice relacionada às polis, que para existir uma cidade justa, né, uma sociedade justa, deveria abranger esses princípios e essas classes. O primeiro princípio, ele fala da alma desejante ou concupiscente, que significa, nada mais que é satisfazer a questões ligadas à sobrevivência, as questões que trazem o prazer, né? A sociedade, o homem aí, ele é dotado desses 3 princípios de atividades, e desses 3 princípios, um deles é basicamente relacionado ao prazer. Quando diz respeito à alma colérica ou irascível, é justamente a reação relacionada à dor, a questão de agressões, a questão relacionada também ao meio ambiente, né? Essa relação aí dessas atividades. E quando fala da alma intelectual ou racional, ela é voltada totalmente para o conhecimento, né? Sobre a questão da forma de opiniões, a formação de pensamentos, a aplicabilidade e expondo também a questão desses pensamentos pelas experiências vividas, né? De acordo às experiências vividas e de acordo às ideias, né? A formação de ideias verdadeiras que é apresentadas pelo próprio pensamento. Então, essas são as 3 almas do homem, partir dessas 3 almas do homem. E no que diz respeito a polis, né, no que diz respeito à composição das polis, ela se dava não só pelas 3 almas relacionadas ao indivíduo, né, relacionada aos homens, como também as 3 classes sociais, né, que é considerada como uma estrutura tríplice. E aí acompanha da seguinte forma as classes sociais. A classe econômica, né, que é voltada à questão dos proprietários, à questão de comerciantes, a questão econômica por si só, né, relacionada à questão vinculada aos me fugiu o nome agora, mas não é dinheiro, a questão pecuniária relacionada à economia, que garante essa questão dessa sobrevivência, né, da cidade através desses bens. E temos também a classe dos guerreiros, que é justamente uma classe na qual ela trabalha sobre a defesa da cidade, ela busca, né, a defesa da cidade, é a classe responsável. E a classe dos magistrados, que ela garante o governo da cidade sob as leis. Não porque está em terceira classe, aí, considerado como terceira classe, que é por si só. Nós sabemos da importância muito grande relacionada aos magistrados na aplicabilidade das leis, né, dos sistemas judiciários. E aí, se vocês puderem observar, nós temos a efetividade aí nessa classe dos magistrados, justamente do nosso sistema judiciário, né?
Nós temos aí o sistema judiciário, legislativo e executivo, de uma certa forma, nessa classe aí dos magistrados, como representatividade. Então, Platão, ele entendia, né? Para ele entendia que para existir uma cidade justa era necessária a presença de um homem justo, né? O homem justo, ele possuía a questão de uma alma racional, ela era fundada na questão de um pensamento, né? A questão de um pensamento que era representado pelas três almas relacionadas a o prazer relacionado à proteção em relação à dor, em relação a agressões, e a outra alma que era relacionada ao intelectual. E nessa questão aí do homem justo, o que sobressaía era a alma intelectual, era a alma racional, que ela fazia valer, né, através do pensamento, ela vinha fundada através desse pensamento, contempladas pelas verdades apresentadas pelo pensamento, e, consequentemente, ela sobressaía entre as outras almas. Então, para se ter uma cidade justa, é necessário que haja a presença de um homem justo, no qual sobressaia através dele a alma racional e não as outras almas. E aí ele traz a noção de que a cidade justa também, para existir, ela tem que seguir os princípios das três classes sociais, que é através da função da educação, né? Através da questão de que você vai educar a população, e aí traz até o exemplo relacionado ao direito, que é uma cláusula determinada, nós temos até na nossa Constituição Federal, no que diz respeito à educação, que é dever da cidade, é dever do Estado promover essa educação, promover essa questão de educação desde o início, né, da vida das crianças, para que seja formado homens justos, para poder compor a sociedade. Então, a cidade justa, ela é composta através desse homem justo que vem pela educação, né? E ele também coloca que apenas os filósofos, eles tinham capacidade de conseguir governar com justiça através desses princípios basilares. Então, essa noção aí, apresentada por Platão, ele traz que apenas os homens, ou os filósofos, eles conseguiam governar de maneira justa essa cidade. E aí nós temos a noção também de cidade injusta, que ele traz com que numa cidade injusta é considerado que existem a ordem, né? Ela fica subvertida, ela não tem essa questão da educação, da valorização da educação, ela não tem essa busca incessante para atingir um pensamento, formar um pensamento crítico, né, na explanação, e há também um abandono do bem comum. Então, se ocorre isso, consequentemente, o abandono do bem comum, a cidade, ela passa a ser considerada de forma injusta, né? O governo, ele passa a ter, um dos exemplos que coloca, o governo, ele é feito através da busca para o bem de pequenas classes, a classe da minoria, né? Da minoria da riqueza. Então, quando tem essa visibilidade, significa que a cidade está sendo injusta conforme as diretrizes de Platão. E aí, quando nós passamos ao pensamento, né, de Aristóteles referente ao homem, né, e ele pega e expressa aí que o homem, ele é como um animal político, né, enquanto o Platão, ele traz a noção do homem justo através das suas três almas, Aristóteles, ele vem mostrar que o homem, ele é considerado como um animal político, né? É até estranho as diretrizes, as nomenclaturas por eles utilizadas.
E aí ele apresenta que para analisar essa questão de justiça, né, perante a sociedade, perante a aplicabilidade da justiça, é necessário que a gente faça uma distinção. E ele distingue a justiça através de dois tipos de bens: os bens partilháveis e os bens participáveis. Os bens partilháveis, ele relaciona justamente sobre a questão de que o bem ele partilhado ele vai ser dividido, né, e distribuído de forma na qual a quantidade ela vai ser de forma igualitária, né? Vai ser dividido e compartilhado de forma igualitária. E quando vem essa questão do bem como um bem participável, ele não é através de uma quantidade, não existe uma quantidade que pode ser repartida, que pode ser compartilhada, e sim é apresentada através de uma indivisibilidade, né, que tem essa impossibilidade aí de repartir, de distribuição relacionada a esses bens. E, consequentemente, interligado a esses dois tipos de bem, existem os dois tipos de justiça da polis, que é uma justiça distributiva, que ela trata, né, essa questão de dar o que é devido às pessoas, a divisão através do dar o que é devido às pessoas, e a justiça participativa, que é vinculada ao poder político participável, né? Tem essa questão da participação. E aí, pessoal, quando nós falamos relacionado à justiça distributiva, nós temos uma referência muito grande no que diz respeito ao nosso princípio constitucional da igualdade. Hoje, o princípio constitucional brasileiro da igualdade, que é justamente quando nós temos aquela famosa frase: tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Quando nós falamos da igualdade, que todos são iguais perante a lei, de fato, todos são iguais perante a lei, mas eu não posso fazer nenhuma justiça distributiva a separação e o compartilhamento de determinados bens através de que o rico, por ter mais, ele vai receber a mesma quantidade do pobre que não tem nada. Em tese, alimento, em tese também um exemplo, a questão do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial está direcionado àquelas pessoas, né, que competem, que contemplam aqueles requisitos básicos, nos quais eles vão estar recebendo esse auxílio, recebendo esse valor do governo para auxiliar eles na vida, durante essa pandemia, na compra de alimentos, enfim. Quando nós falamos isso de tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, é justamente esse exemplo do auxílio emergencial. Os ricos não conseguem, as pessoas que possuem carteira assinada, que estão trabalhando, que estão tendo uma renda, elas não são, não precisam relacionada a esse auxílio, a esse complemento, essa ajuda do governo para se manter perante essa dificuldade. Então, é um princípio constitucional da igualdade sendo aplicado aí nos dias de hoje, principalmente nessa esfera da questão da pandemia. E aí, Aristóteles ele coloca que para alcançar a justiça política é preciso respeitar o modo pelo qual a comunidade estabeleceu a participação do poder. Né? Ele coloca que é necessário essa questão do respeito, essa questão do entendimento relacionado ao poder, né, que a comunidade está estabelecendo e que está participando, para se considerar como uma justiça política justa, né, através de uma sociedade, de uma cidade justa. E nós temos a questão de que é considerado, né, através disso, de todos os dizeres, de toda a representatividade aqui frente às teorias tanto de Platão quanto de Aristóteles, que eles deixaram um legado muito importante para essas teorias políticas, né, no que diz respeito para a gente. De uma certa forma, Platão ele coloca que a qualidade para se ter uma política, né, justa, uma sociedade justa, um homem justo, vem através das virtudes. Ele coloca aí
a representatividade das três almas do homem, bem como também as três classes sociais representadas. E já Aristóteles, ele traz as virtudes interligadas às instituições. Então, para se ter uma sociedade justa, tem que ter virtudes através das instituições para se reger de maneira correta. Alguma dúvida, pessoal? Esse conteúdo é um conteúdo não muito grande, é um conteúdo mais tranquilo de se estudar. Esse foi o tema das duas sessões, a 3.1 e a 3.2. Agora eu queria explicar para vocês só a questão relacionada ao livro de vocês, quando nós falamos referente a situações, problemas, certo? Foi uma das atividades na qual eu passei e eu queria explicar aqui melhor para vocês não terem nenhuma dúvida. Lembra que eu comentei sobre as situações, problemas que aparecem, que eram para ser respondidas referente às aulas nossas relacionadas à unidade 3? Quando eu falo situação, problema, pessoal, não são essas atividades aqui do final do curso, do módulo, não, certo? Ao final de cada sessão, existem umas atividades, umas questões fechadas referente a isso. E isso não é a situação, problema, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, porque no primeiro bimestre, tiveram pessoas que fizeram, responderam essas questões e só mandaram o gabarito para mim, e não era isso, certo? Olha para você ver, a situação problema, ela vem, ó, sessão 3.3. A situação problema, ela sempre vem no início da sessão e ela vai, ó, ser citada. Vejamos agora a situação problema dessa sessão, entendeu? Então, assim, ela sempre está na primeira página da escrita da sessão ou na segunda página. Ela não é essas atividades fechadas, esses conteúdos fechados, e é muito interessante que vocês observem essa questão, tá certo? Sobre a questão das outras atividades, tem alguma dúvida referente ao que eu passei sobre o trabalho escrito? Conforme eu falei aqui com vocês, em nenhum momento eu estou trazendo esse conteúdo a impor, né, uma idealização, uma ideologia política. Se vocês houve questionamentos de colegas de vocês, tanto nessa turma como na turma da noite, referente a esse trabalho escrito. Esse trabalho escrito são justamente duas sessões do livro de vocês. O tema dele são duas sessões do livro de vocês, que é a 4.2 e a 4.4. Eu estou trazendo de forma para vocês fazerem um trabalho escrito, justamente para vocês colocarem e expor os seus argumentos frente a isso. Conseguir estudar de uma maneira mais branda para se debater melhor. Porque é um tema polêmico quando nós falamos de críticas ao capitalismo e relacionada ao socialismo, né? Ter esse trabalho voltado para o socialismo. Em nenhum momento eu estou colocando esse trabalho ele vinculado à questão de que o socialismo é o correto, que o socialismo deve ser seguido, não, certo? Eu quero deixar isso bem claro aqui com vocês. Eu quero que vocês entendam isso, que esse trabalho é um modo no qual vocês vão conseguir escrever sobre esse determinado assunto de forma mais clara, de forma a entender de fato como ocorreu, como ocorre e quais são as críticas, os pontos positivos e os pontos negativos. Tem que ter essa necessidade, tem que ter esse poder de entendimento por parte de vocês, certo? Meninas, se vocês puderem dar um sinal de vida, está tudo ok? Eu agradeço.
Enfim, pessoal, nosso conteúdo hoje foi essas duas sessões, né? Esse conteúdo relacionado às duas sessões. Eu agradeço vocês aqui a presença, a disponibilidade de estarem assistindo a aula comigo. Eu vou estar disponibilizando esse link da aula gravada lá no AVA, vocês podem ter acesso e também os outros colegas, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp para poder estar auxiliando vocês. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma ótima semana e até a semana que vem.